Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que os irmãos estão em pé para nós ler novamente o versículo de número 10, que está dentro do tema da campanha. E nós vamos ler mais uma vez. Está em São João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Podeis sentar. Aqui nós encontramos na palavra de Deus, dentro do tema desta campanha, e quando eu vi o tema da campanha, eu pude observar que é um tema muito falado, muito mencionado por vários pregadores, são muito mencionados por aqueles que pregam a palavra de Deus, porque existe muitos pregadores hoje pregando sobre esse tema, falando sobre a abundância, pregando a prosperidade, mas eu quero falar um pouco dentro deste assunto. Não sei se eu vou acompanhar o tema da campanha, mas contanto que nós sabemos que aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, eles têm uma vida de prosperidade, uma vida abundante na presença de Deus, porque todos nós já aceitamos Jesus sabendo dessas coisas, que todo aquele que serve a Ele tem uma vida abundante. E nesta noite nós, conforme nós ouvimos na introdução deste culto, o presbítero Reginaldo, lendo a palavra de Deus, iniciando o primeiro versículo do capítulo, a qual está baseado o versículo 10, uma parte do versículo 10, no tema desta campanha. Libertos para viver em abundância. Então este tema me chamou a atenção quando eu vi, porque existe uma classe de pessoas que eles querem viver a abundância sem ser liberto. E nesta noite o tema está dizendo que é liberto para viver em abundância. Então nós vemos que tem uma contradição daqueles que querem viver uma vida de abundância na presença de Deus. E no decorrer desta palavra que eu quero deixar aqui nesta noite, para o nosso coração, eu quero mencionar com muita convicção que primeiramente é necessário que a pessoa seja liberta por Deus, liberta pelo precioso sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário por nós, para que aí então podemos viver uma vida de abundância na presença de Deus. E quando nós lemos a palavra, quando nós decorremos este
assunto, nós podemos observar que Jesus não está referindo somente abundância de bens material. Jesus não está falando aqui simplesmente de uma abundância de dinheiro, de carro, de casa, de fazenda. Não está referindo aqui uma vida de abundância de alimento, bem-sucedido. Mas quando nós decorremos esta palavra, nós vamos observar que Jesus estava falando sobre uma vida de abundância para aqueles que foram libertos de uma vida de abundância no total, tanto espiritual como na vida também financeira. Nós vamos observar que em todas as áreas da vida é que Jesus estava falando. Mas eu quero falar um pouco sobre o ladrão, pois o versículo que chave, vamos dizer assim, é o versículo de número 10. Nós podemos observar que todos nós conhecemos, não somente pelo nome ladrão, mas conhecemos pela história, pela reportagem. Em vários aspectos nós conhecemos o que se refere um ladrão. E hoje nós não estamos falando aqui de um ladrão comum. Não estamos falando aqui de um ladrão que é o ser humano que muitas das vezes tem por aí afora, que furta, que rouba, que tira aquilo que é do outro. Mas nós estamos falando aqui nesta noite, no versículo 10, de um ladrão que é poderoso. Um ladrão que já viveu no céu. Um ladrão que tem estratégia. Um ladrão que planeja tudo primeiro para depois ele roubar. Esse ladrão, muitas das vezes, ele entra sem fazer barulho. Ele entra disfarçado. Aleluia. Mas eu quero dizer que a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, tem nas mãos uma arma poderosa para lutar contra este ladrão, que é experiente, que é poderoso. Mas diz a palavra que aquele que está conosco é mais poderoso do que ele, porque foi o Deus poderoso que jogou ele para baixo, lá do céu. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este ladrão, ele tem as formas de entrar. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que identificar a ação do inimigo. Nós somos atingidos pela seta do inimigo todos os dias. Mas quando nós percebemos que ele está jogando seta para derrubar, para tirar nós do foco que é Jesus, nós começamos agora a levantar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que diz a palavra que ela pode apagar todos os dados inflamados do maligno. Não existe outra coisa que pode combater contra as artimanhas do inimigo, a não ser pela palavra do Senhor nosso Deus. Pois foi com esta palavra que o Senhor Jesus venceu lá no deserto, quando ele passou por 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus, que ele foi tentado pelo diabo, e ele venceu pela palavra.
Ele venceu pela palavra, porque Ele é a própria palavra. Aleluias. E nesta noite, nós podemos observar que Ele é o pastor da igreja. No versículo 1 nós lemos, eu acompanhei também a leitura que foi feita aqui. Em verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra porta, é ladrão e salteador. Aleluias. Nós começamos a observar esta passagem e nós precisamos identificar qual é a voz do pastor. Nós conhecemos a voz do pastor. Toda a igreja que está firmada em Cristo conhece quando é a voz do nosso pastor que fala conosco. E diz a palavra de Deus, Jesus referindo aqui que Ele é a porta das ovelhas. Aleluia. No versículo de número 9 também, nós encontramos a palavra dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Então Jesus identifica como a porta das ovelhas. Agora o versículo 10 está dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. É o que nós falamos. Ele trabalha 24 horas para matar a vida espiritual, para matar muitas das vezes aquilo que a pessoa adquiriu com tanta dificuldade, através de oração, através de consagração, através de jejum. E agora este ladrão, ele vem para roubar esta felicidade, roubar tudo aquilo que você construiu na sua vida espiritual. Mas eu quero te dizer nesta noite que o mesmo versículo de número 10, Jesus agora diz: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Se você quiser ter uma vida de abundância na presença de Deus, é fácil, é somente você obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz do pastor, que é o Senhor Jesus, e você terá uma vida de abundância na presença do Senhor nosso Deus. Quem sabe eu estou falando aqui com pessoas que nessa semana, por exemplo, foi atingido por alguma seta do adversário. Quem sabe o inimigo, ele tem lançado coisas para te distanciar da presença de Deus. Quem sabe até coisas que parece que é coisas boas. Mas eu quero dizer nesta noite que coisas boas só tem o Senhor Jesus, que é abundância de vida espiritual. Abundância para nós enriquecermos a nossa vida diante do Senhor nosso Deus. Agora você pode estar perguntando: como eu vou adquirir esta abundância na minha vida? Não somente na área financeira, mas também na área espiritual. Eu quero dizer para você que o primeiro passo é aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. E depois você começar a buscar ao Senhor em oração. Aleluia. Uma das armas poderosas do crente é a oração na presença de Deus.
E nós podemos observar que é a minoria que estão orando, que estão buscando a Deus. Eis a causa de muitos problemas que têm surgido. Muitos não têm vencido na sua carreira espiritual. Muitos estão sendo atingidos por este ladrão. Mas eu quero dizer nesta noite, só existe um jeito, é colocar de joelho na presença de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando se trata de um culto de oração, os irmãos podem observar que são poucos aqueles que estão orando. Quando fala em uma campanha de oração, são poucos que estão orando. Mas diz um hino que eles cantam, que aquele que ora muito, recebe muito, e o que ora pouco, recebe pouco. Então eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos de orar, precisamos de buscar a Deus, porque através da oração nós somos fortalecidos para vencer o nosso inimigo. Aleluia! E a igreja está em uma batalha espiritual. A igreja está travada em uma batalha espiritual. Enquanto estivermos aqui neste corpo, aleluia, nós precisamos de buscar a Deus. Precisamos de vencer as artimanhas do adversário contra nós. Que Deus possa abençoar esta palavra, que já é abençoada em nossos corações nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a igreja para orar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Existem momentos em nossa vida que talvez nós não conseguimos orar. Existem batalhas que nós não temos condições de orar. Mas se você colocar de joelho na presença de Deus, Ele vai te responder, porque diz a palavra que Ele conhece os nossos pensamentos. Aleluia. E eu quero orar por você. Quero pedir aos irmãos que orem a meu favor, que eu estou tendo um problema quando eu começo a falar um pouquinho, talvez 10 minutos, 15, a minha garganta não suporta. Mas eu creio na oração da igreja que Deus pode abençoar. Aleluia. Quero convidar aqui à frente, quem sabe tem uma pessoa que quer oração especial nessa noite. Deus vai ouvir o seu clamor. Se tem uma pessoa, vem aqui à frente em nome de Jesus. Queremos orar ao seu favor nesta noite. Aleluias. Amado Deus, poderoso Pai que está no céu, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Aonde estiver uma pessoa agora enferma, ó Pai, passando por momentos difíceis, que o Senhor pode estender as mãos agora e curar, ó Deus. Levantar, ó Deus, aquele que está caído. Ó Pai, nós te pedimos estas bênçãos agora para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.